Olá, bem-vindos alunos do nosso curso de vias lacrimais. Hoje o assunto é dacrocystorrinostomia endonasal. Vocês estão vendo aqui uma imagem de um paciente com uma obstrução baixa. Olha que imagem bonita. Nós estamos vendo o saco lacrimal bastante dilatado, o duto nasolacrimal dilatado, e aqui tem uma obstrução, então existe uma retenção de líquidos, de substâncias da lágrima, dentro do saco lacrimal e do duto. Então, isso aqui, nós estamos vendo um paciente com obstrução baixa. Nós já conversamos bastante na aula de dacrocystorrinostomia externa sobre a indicação das dacrocystorrinostomias. Nós podemos fazer essa cirurgia pela via externa, como vocês viram na última aula, ou ela pode ser feita pelo nariz. E eu queria dizer para vocês que fazer a cirurgia pelo nariz não é uma coisa nova, começou primeiro. A cirurgia pelo nariz começou antes que a via externa. Mas a via externa se desenvolveu mais e depois, por conta do desenvolvimento dos endoscópios, é que a via endonasal começou a ser mais procurada e mais realizada. E aí, o que escolher, a via externa ou a endoscópica? Qual seria a melhor escolha? Quando o paciente te perguntar isso, doutor, eu vou fazer uma dacrocystorhinostomia, será que eu faço externa ou endoscópica? O que você deve responder? Eu espero que até o final dessa aula você tenha para você qual seria a melhor resposta para essa pergunta. Uma coisa é certa, que para dacrocistite aguda não existe dúvida entre a dacro externa e endoscópica. Se o paciente estiver com o processo agudo em atividade, você deve indicar a dacro endoscópica, não fazer a dacro externa. Mas nos outros casos, você pode responder assim para o seu paciente: a taxa de sucesso é a mesma. Vocês estão vendo aqui vários estudos mostrando alta taxa de sucesso com qualquer uma das duas técnicas. A gente comentou na aula de dacro externa que a cicatriz é uma coisa que preocupa bastante o paciente. Então, vocês estão vendo aqui que a cicatriz ela pode ser feita no dorso nasal, ela pode fazer subciliar, e ela pode ser feita aqui na crista lacrimal, né? Qualquer uma dessas vias. Tem também pessoas que fazem pela via transconjuntival, acessam o saco lacrimal pela via transconjuntival. Qualquer uma dessas vias pode deixar uma cicatriz bem inaparente, como vocês estão vendo nessa pessoa aqui. A cicatriz é bem inaparente. Então, a cicatriz não é bem o problema, né? Mas existem aí ainda os prós e os contras de uma ou de outra via. Bom, de qualquer forma, tanto a dacro externa como a endoscópica, elas estão indicadas para obstrução baixa. Então, a obstrução que se localiza abaixo do saco lacrimal. Tanto faz se para obstrução baixa adquirida ou congênita, né? Pode ser aquela obstrução baixa do adulto ou da criança. Se você fizer uma sondagem, você pode confirmar que a sondagem foi efetiva e melhora o resultado da sondagem. O que eu quis dizer escrevendo isso aqui? A dacro pode ser externa ou endoscópica para adquirida ou congênita. Quando você faz só a sondagem, se você fizer uma sondagem endoscópica, você pode ver melhor o resultado dessa sondagem. Eu vou falar mais disso quando nós falarmos da obstrução congênita, mas já deixando um recado para vocês. Toda vez que a gente sonda, se a gente olha dentro do nariz, a gente vê melhor se essa sondagem foi efetiva ou não. E a endoscopia também pode ser usada na conjuntiva da dacrocystorrinostomia, porque ela pode confirmar bem para nós a posição do tubo de Jones. O que difere para a gente, para que vai fazer a cirurgia, entre uma e outra via? A via endoscópica faz com que você tenha uma necessidade maior de conhecer a anatomia nasal. Se nós não conhecermos bem a anatomia nasal, nós não vamos fazer uma boa cirurgia. Então, quais seriam os requisitos para realizar uma dacrocystorhinostomia endoscópica?
Primeira coisa, estabelecer o diagnóstico de obstrução baixa. Eu já falei para vocês na aula de dacro externa que a obstrução baixa ela é reconhecida pela queixa de epífora associada à secreção. Se eu tiver só epífora, eu posso suspeitar de uma obstrução alta, né, uma obstrução de canalículos. No caso da obstrução baixa, eu tenho a queixa de epífora, e como o saco lacrimal recolhe essa lágrima e não consegue escoar, então existe uma proliferação de micro-organismos dentro desse saco lacrimal e existe a formação de secreção. Então, epífora mais secreção estabelece para mim um diagnóstico de uma obstrução baixa de via lacrimal. E aí, são esses pacientes que vão se beneficiar de uma dacrocisto-rinostomia, que pode ser externa ou endonasal. Geralmente, você vai nos antecedentes e o paciente conta para vocês. Eu tenho, principalmente os homens que têm um lacrimejamento, né, porque a obstrução baixa é mais frequente em mulheres, quando se trata de homens, a gente sempre tem que ver, teve um trauma nasal, uma cirurgia lacrimal prévia, uma cirurgia nasal prévia, procurar saber o que teve aí que possa ter propiciado a lesão do duto nasolacrimal. E também a gente tem que saber bem os antecedentes sistêmicos. Eu já falei para vocês na dacro externa que os pacientes podem ter uma predisposição a sangramento. A gente pode mexer numa área que é muito irrigada e que pode sangrar. Então, nos antecedentes sistêmicos, a gente vai ter que saber se o paciente tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele tem uma coagulopatia, alguma coisa, para que você entre com o paciente numa situação bem boa. É importante que você tenha experiência em avaliar a via lacrimal e a cavidade nasal, os dois, né? Com exames clínicos e de imagem, principalmente a tomodácrio, né? Ou a dacrocistografia. A doutora Roberta já falou para vocês sobre esses exames aqui, né? Dos exames diagnósticos. É importante que você faça um bom exame diagnóstico para que você entre firme para fazer a cirurgia. A gente tem mais algumas coisas quando a cirurgia é endoscópica. O equipamento ele tem que ser muito conhecido. Você tem que saber manipular bem o equipamento, o endoscópio. E conhecer profundamente a anatomia da via lacrimal e da cavidade nasal. Aqui vocês estão vendo uma peça preparada, e aqui dá para vocês reconhecerem o saco lacrimal, o duto nasolacrimal e a abertura do duto embaixo da concha inferior, não é? Então, o saco lacrimal, ele fica nessa situação aqui. Nós temos que nos acostumar com a imagem do saco lacrimal visto pelo lado de dentro. Então, algumas coisas da anatomia, a doutora Amanda deu aula de anatomia, mas para vocês relembrarem, então, no crânio seco, você vai ver aqui, ó, aqui é a fossa lacrimal, e a gente vai ver a crista lacrimal anterior e a crista lacrimal posterior. Vocês tenham sempre em mente que essa região é a região onde o saco lacrimal é mais fino, o osso lacrimal é mais fino e mais fácil de ser rompido. Aqui, vocês estão vendo a situação do saco lacrimal e do duto nasolacrimal com relação ao corneto inferior e ao corneto médio. Então, vocês estão percebendo que o saco lacrimal, ele fica bem junto da axila do corneto médio. Aqui é a axila do corneto médio. Então, essa é a região que deve ser manipulada numa dacrocistogrinostomia endonasal. E aqui é a imagem endoscópica. Nós estamos vendo esse aqui, é o meato, corneto médio, não é? Aqui nós estamos vendo a crista maxilar, aqui vocês estão vendo bem a crista maxilar, e aqui embaixo a gente teria o comecinho do corneto inferior. E aqui o processo uncinado, que em alguns pacientes é mais visível, em outros pacientes é menos visível. Mas a gente pode ter um processo uncinado aqui no meio do caminho, porque aqui é a região que nós vamos fazer a cirurgia. Olha que esquema bacana esse aqui. Esse aqui é o saco lacrimal, esse aqui é o duto nasolacrimal, e vocês estão vendo por onde eles passam. Aqui, olha a linha maxilar. A linha maxilar é um grande marco para quem vai fazer a cirurgia endonasal. Então, reconhecendo essa linha maxilar
e a axila do corneto médio, você já está com meio caminho andado, porque é nessa região que nós vamos abrir, é nessa região que a gente vai, então, acessar o saco lacrimal. E aqui vocês estão vendo o septo nasal. Então, vocês têm que fazer muita endoscopia nasal, acostumando os olhos de vocês com essa anatomia, para que você possa chegar à cirurgia. O exame da via lacrimal, eu já falei para vocês, que é a queixa de lacrimejamento e secreção, que indica obstrução baixa. Depois que você viu essa queixa, uma coisa marcante no diagnóstico é o refluxo de secreção à expressão. Se você tem refluxo de secreção à expressão, trata-se de uma obstrução baixa com o saco lacrimal dilatado, você já vai ter certeza disso, então, por isso, esse teste de expressão é muito importante. A irrigação da via lacrimal vai mostrar que ela não é pérvia, você pode ter refluxo de secreção ou refluxo do próprio soro que você está injetando pelo mesmo canalículo ou pelo canalículo superior, e esse canalículo não progride dentro da via. Quando é pelo mesmo canalículo, a gente tem que prestar atenção que pode se tratar de uma obstrução de canalículo, né? Por isso que você tem que ter um conjunto de informações e um conjunto de exames. Então, aí, se refluir pelo mesmo canalículo, você vai ter que saber se você tem o hard ou o soft stop. Então, se você tiver o hard stop, é porque existe uma obstrução e ela está mais para frente aí, não está no canalículo. Um exame nasal, ele vai ser muito importante se você vai querer fazer essa cirurgia endoscópica. E você, a hora que está conversando com o paciente, já pode ir reparando no tipo de respiração que o paciente tem, né? Se ele tem uma respiração pela boca, o nariz está trancado, que esse nariz tem? Será que ele tem um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto? São coisas que podem te atrapalhar a cirurgia. Então, vai prestando atenção já na hora que você conversa com o paciente. E a avaliação da cavidade nasal com espéculos ou com endoscopia nasal é muito importante antes da cirurgia. Eu falo assim, nem sempre fazemos, porque nem sempre temos um endoscópio nasal no ambulatório, mas olhar o nariz com espéculos é muito simples, né? Nós precisamos só do espéculo. E aí a gente vai para os exames de imagem, que o mais feito atualmente é a tomografia com injeção de contraste. A dacricistografia é muito boa, dá para a gente ver a via lacrimal, a cavidade nasal, as estruturas adjacentes. A dacricistografia é muito boa, só que não é em qualquer lugar que você tem acesso a ela, né? E não adianta você ficar pedindo cintilografia, porque você precisa de um exame que mostre a anatomia, a cintilografia mostra a função. Então, se você vai fazer uma dacricistoinostomia suspeita de uma obstrução baixa, precisa ver a cavidade nasal, as estruturas adjacentes, e vai precisar de um exame de imagem. Bom, os exames, aqui eu tenho dois pacientes, que vocês estão vendo aqui. Nós estamos vendo que, onde fica o septo nasal desse rapaz aqui, ó? Onde está o septo nasal? Era uma senhora, não é um rapaz. Então, a gente está vendo aqui que eu não vejo o septo nasal até aqui embaixo. Então, existe uma patologia nasal nesse paciente aqui. O septo está destruído. Essa paciente, ela tinha uma leishmaniose. Vocês observam que ela tinha uma obstrução abaixo do saco lacrimal. O saco lacrimal está bem dilatadinho aqui, bem demonstrado pela dacricistografia. Esse outro paciente aqui, o septo vem até embaixo, mas aqui, no lugar do saco lacrimal, que se encontrava dilatado, nós estamos vendo o saco lacrimal dilatado aqui, a lágrima não conseguia ir para o nariz, porque nessa região, a paciente tinha um osteoma. Os osteomas, eles podem aparecer aqui dessa região do seio etimoidal. Então, são coisas que a gente precisa ter noção e pesquisar antes de fazer a cirurgia, porque são coisas que vão influenciar nas minhas escolhas, não é? Se eu tiver uma patologia dessa daqui, ó, se eu tiver uma doença que tem um osso aqui nessa região, como é que eu vou fazer aqui uma osteotomia, né? Então, são coisas que influenciam nas decisões que eu vou tomar. Então, nós precisamos saber como é que é o nariz, se eu tenho uma atresia, uma estenose dessa cavidade nasal.
Se eu tenho uma mielomeningocele, porque você pode ter uma herniação, principalmente em crianças, você pode ter uma herniação dessa região, que é uma mielomeningocele, se confunde aí com algumas vezes com as obstruções baixas, né? Aparece em criança. Se existem fístulas, porque eu vou ter que fechar essa fístula externa, né, depois da cirurgia, durante a cirurgia. Se existem alterações da mucosa nasal, vou mostrar para vocês um vídeo e vocês vão ver que mucosa nasal estranha. Se teve trauma, cirurgias pregressas no nariz, alterações do septo, tem alguns desvios de septo que impossibilitam a cirurgia endoscópica. Você tem que primeiro corrigir o desvio de septo para depois conseguir fazer uma boa cirurgia endoscópica. Se existe uma hipertrofia de cornetos, também fica mais difícil de você acessar o saco lacrimal. E se existem lesões tumorais benignas ou malignas dentro desse nariz. Então, esses exames de imagem, eles dão muitas informações, podem nos mostrar que o processo uncinado que nós estamos vendo aqui, ele se encontra diferente e dificultando aqui o acesso aqui o processo uncinado ao saco lacrimal. Aqui a gente tem as alterações da concha média também, então existe uma variação anatômica grande dos seios paranasais. E nós precisamos saber como é que são esses seios para que a gente chegue lá e trabalhe direitinho. Se existem desvios de septo, hipertrofia de corneto. E vejam esse paciente aqui que chegou queixando de lacrimejamento. O saco lacrimal, ele não conseguia escoar lágrima. Por quê? Porque existia um tumor espinocelular do seio maxilar, veja o tamanho do tumor, que impedia que a lágrima descesse. Então, você vai fazer uma dacocissoisectomia aqui, você está totalmente errado, né? Não é a conduta que é necessária. Você falar que você vai manipular tumor aí, vai ficar muito pior. Então, os exames de imagem podem nos auxiliar bastante. Bom, sabendo direitinho o diagnóstico, é uma obstrução baixa, eu fiz os exames, eu sei tudo direitinho que o meu paciente tem, eu vou me preparar para a cirurgia. Então, no pré-operatório, avaliação da via lacrimal, com os exames de imagem, avaliação da cavidade nasal, principalmente com endoscopia, com o exame especular, avaliação sistêmica para saber se o paciente tem um bom controle pressórico, se ele não tem alterações de coagulação, e aí você vai escolher que tipo de anestesia você vai fazer. Se você vai fazer uma anestesia geral ou anestesia local. Também com a cirurgia endoscópica é possível fazer uma cirurgia com o uso de anestesia local. Né? Paciente colaborativo, você pode fazer sim. Você vai manipular o nariz, ele vai ficar com dificuldade mais para respirar, vai ter que respirar pela boca. Na boca você vai poder ter líquidos, então tem que ser um paciente muito colaborativo. Mas às vezes o paciente não pode receber anestesia geral e é colaborativo e você faz sim, é possível fazer. Principalmente nas primeiras cirurgias, é melhor que você faça anestesia geral. Aqui vocês estão vendo como é a irrigação dessa região. Essa região é muito irrigada. Então você tem que entrar preparado, conhecer a anatomia para que você possa não passar apertado na hora. Uma coisa que os oftalmologistas não estão acostumados, mas que tem em qualquer centro cirúrgico, né? Em hospitais grandes, hospitais que fazem endoscopia, cirurgias endoscópicas, isso quase todos os hospitais fazem, você encontra essa torre de endoscopia. E nessa torre você vai encontrar uma fonte de luz e um processador. E o processador é capaz de fornecer, então, imagens de alta definição, tem os sistemas ópticos, e tem os sistemas eletrônicos. Você pode pôr até um pendrive para gravar essas cirurgias suas. Eu sempre acho bom que você grave a sua cirurgia, porque você em casa pode ver o que você fez errado. É fácil você corrigir, né, quando você observa em casa o que você fez. Tem um sistema de iluminação e você deve controlar a luz. É importante que você não coloque luz de 100%, senão fica muito, ofusca muito. Então, o sistema de iluminação ele pode ser regulado. A temperatura de cor mínima também pode ser regulada. A função de pré-congelamento de alta qualidade. As saídas analógicas de vídeo digital e vídeo composto.
e existe um monitor, que vocês estão vendo aqui, que mostra para você a imagem, né? A imagem do que você está olhando dentro do nariz. E aí nós vamos entrar nos equipamentos. O endoscópio que a gente usa para dar canto nasal, é o endoscópio rígido. Né? Tem o endoscópio que não é rígido, ele não serve para a nossa DACA. Você usa o endoscópio rígido, ele pode ser de 1,85 milímetros ou de 1,95 milímetros. Esse aqui, ele é mais delicadinho, que a gente usa mais para sondagem. No caso da dacocistorrinostomia, a gente usa o de 0 graus. 0 grau significa que a ocular vai estar olhando de frente. E na sondagem, a gente usa o de 30 graus, porque a gente quer olhar o teto do corneto inferior. Então, para uma dacocistorrinostomia de adulto, 0 graus, 1,85 milímetros, que é a espessura aqui do nosso, da nossa lente, né? E para sondagem, 30 graus, 1,95, que é mais fininho. Ele pode ter comprimentos diferentes, e um que seja menos comprido para a sondagem é mais fácil de ser manipulado do que os mais compridos. A gente usa uma lâmina crescente, aquela lâmina de fazer catarata, então a gente usa a lâmina crescente, vocês estão vendo ela aqui, olha. Esse aqui é o material que a gente usa na mesa, então não é grande coisa, estão vendo? Não tem necessidade de você ter muitos equipamentos, né? Então você usa a lâmina crescente, a gente precisa de uma rugina, que é para afastar a mucosa do periósteo, o Kerrison, que são esses dois aqui. Existe um Kerrison que corta para cima e o outro que corta inverso, né, para ajudar melhor. A gente tem um só no serviço e dá conta bem com um, mas existem duas angulações para o Kerrison. O material cirúrgico para cirurgia endoscópica, ó, dá uma olhada, ó. Isso aqui são as tesouras e as pinças, eles têm que ter um comprimento para que você trabalhe dentro do nariz. Se você for com uma pinça normal, você não chega lá dentro, né? Um aspirador delicado, aqui vocês estão vendo o aspirador. Um dilatador sonda de Baumann, que é para que você identifique se o saco lacrimal se encontra bem aberto. Uma cânula para irrigação lacrimal, que a gente usa depois, no final da cirurgia, para ver se está tudo bem. A gente usa água morna ou sabão líquido em uma cuba. É mais fácil o sabão líquido, porque a água morna você tem que ficar trocando, né? E você deixa numa cuba para lavando a lente e evitar que essa lente embace. A lente se encontra aqui, olha. Essa aqui é a lente, ó. Tá certo? É a lente do endoscópio. Uma fonte de luz para localizar o saco lacrimal, isso aqui é bem opcional, viu, pessoal? Não precisa disso aqui, não. Essa fonte de luz, geralmente, é aquela luzinha que é usada em cirurgia de retina, né? Não tem necessidade, dá para a gente identificar bem o saco lacrimal de outra forma. Laser, drill, a gente não tem e não usa, porque não tem necessidade. Você vai usar o laser para cortar a mucosa, depois você vai ter que abrir o osso, né? Então, isso daqui, na dacocistorrinostomia endoscópica, não vejo sentido, é só para introduzir uma dificuldade a mais aí. Aqui vocês estão vendo também a montagem da câmera, né? A câmera que vai captar a imagem. Bom, como é que a gente fica na cirurgia? O cirurgião fica em pé, em frente ao monitor. Então, vocês estão vendo aqui o monitor, né? O cirurgião fica em pé. Aqui está o paciente, aqui a cabeça do paciente, né? Aqui eu fico desse lado aqui, né, o lado esquerdo, e opero o lado direito. Se for operar o lado esquerdo, eu fico do outro lado. Então, eu gosto de ficar do lado oposto do lado a ser operado. Foi assim que eu aprendi. Os otorrinos, eles ficam sempre do lado direito. Eles não mudam, né? Mas eu gosto, eu vou mostrar para vocês nas nossas aulas práticas que é vantagem a gente se posicionar ao lado contrário do que vai ser operado. O auxiliar também fica de frente para o monitor e de frente para o cirurgião. Ele tem que me passar tudo.
O auxiliar, nessa cirurgia de dáctilo nasal, ele é muito importante. Ele tem que saber direitinho todos os passos e te passando as coisas na mão, porque você não pode ficar olhando para a mesa, não pode olhar para o seu auxiliar. O auxiliar vai pondo as coisas na sua mão, você fica olhando só no monitor. Né? Isso é muito importante. Então, ele tem que conhecer os passos, né? A mesa a gente coloca no mais baixo possível e depois você levanta um pouco o dorso do paciente, de um Trendelenn em reverso, de 20 ou 30 graus. Com isso, você vê melhor a cavidade nasal e, além disso, diminui mais a chance de sangramento. Então, a mesa no mais baixo de todos, não adianta vocês pegarem uma mesa que não desce, aí não vai dar certo. Tem que ser uma mesa que desce bastante. E você levanta um pouco o dorso do paciente. A fonte de luz você coloca na sua mão não dominante, faz conta. Eu trabalho com a direita. Então, a fonte de luz fica na mão esquerda. E você deve segurar o endoscópio como se ele fosse um microfone, de uma forma que ele fique bem firme na sua mão. Ele não pode ficar movimentando muito. Você deve escolher um local de apoio, que pode ser o teto do nariz, e você se mantenha a sua mão esquerda firme nesse lugar, porque se você ficar movimentando, a imagem vai ficar se movimentando e ninguém vai conseguir ver nada. Então, procurar apoiar a mão que segura o endoscópio no topo do nariz, na parte de cima do nariz. Aqui tem uma imagem, o vídeo ele está meio enviesado. Eu gosto mais de deixar bem de frente, porque o assistente também pode ver o vídeo e te ajuda melhor. Quais são os passos importantes dessa cirurgia? Depois que você já está pronta, ó, vocês estão vendo que aqui quem está operando é a fellow, né? Ela está segurando a fonte de luz e ela tem os instrumentos na mão direita, né? Está segurando a fonte de luz com a mão esquerda, tem os instrumentos na mão direita e eu me encontro auxiliando. Vocês estão vendo que está tudo escuro? Por quê? Porque a gente reduz a luz da sala na hora que a gente começa. E para evitar o sangramento, a gente usa vasoconstritores tópicos, né? Introduzindo um tampão em bebida xilocaína e adrenalina, deixar pelo menos 10 minutos, você coloca isso e vai lavar a mão. E aí, quando você voltar, o paciente já está entubado, tudo, você tira o tampão e vai fazer uma infiltração submucosa de anestésico com adrenalina. Quando você vai fazer essa injeção, é bom que você dobre a agulha, vocês vão ver no vídeo. Dobra a agulha um pouquinho, em 15 graus, para ser mais fácil de fazer a punção. E se você fizer uma única punção, aqui está escrito poucas punções, se você fizer uma única punção é melhor, porque na segunda punção, aquela primeira que você fez, já vai ficar vazando um pouquinho do anestésico. Então, você faz a infiltração da submucosa de anestésico e adrenalina no lugar, olhando com o endoscópio. Aí você coloca um pouquinho mais o tampão nasal bebida e adrenalina, que deve estar na mesa, né? Já prontinho. E com tudo isso, você vai ter uma cavidade mais aberta e vai minimizar o contato dos instrumentos com o septo nasal e vai minimizar o sangramento. Aí você vai fazer uma abertura óssea, que deve ser suficiente para a passagem da sonda ou não. A passagem ou não da sonda vai depender muito de como fica a sua abertura. E assista os seus vídeos para que você possa corrigir os erros que você possa ter. Então, a técnica cirúrgica, olha, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a linha maxilar. Então, a gente já tirou a mucosa da frente, comeu o osso. Aqui é a axila do corneto, ó, do corneto médio. São pontos anatômicos que, se você não estiver identificando direito, melhor você não fazer a cirurgia. Então, aqui você tirou a mucosa nasal, identificou o osso, perto da axila você retira o osso, isso aqui já é um saco lacrimal. É fácil de você identificar. Observe aqui nessa região, o saco lacrimal todo identificado já, então vai ser feita uma abertura retilínea aqui, e aí a gente vai retirar uma parte desse saco lacrimal e pronto. Então, vamos lá. Aqui o vídeo. Começando a cirurgia. Esse é um vídeo velho, já de 2016. Você vai fazer um tampão de xilo com adrenalina por 10 minutos. Aí você tirou, entra lá, o que vocês estão vendo aqui? Ó, o tampão.
Chile com adrenalina, 10 minutos. Tirou o tampão, aqui é a linha maxilar, antes da linha maxilar é feito esse corte. E aí, com o descolador de periósteo, você vai expor todo o osso. Olha como ficou bem exposto esse osso aqui, ó. E essa mucosa aqui, você pode deixar ela aqui, ó, entre ela e o osso, a gente colocou o tampão com um pouquinho de adrenalina para não sangrar. Então, você vai fazendo isso direto. E aí você pega o osteótomo e vem cortando. Então, aqui, essa parte de dentro, aqui ela é mais frágil. Aqui é a reborda da órbita, mais grossa. Então, tira bem direitinho a parte mais frágil, e aí a parte que é mais resistente você vai retirando aos poucos. Então, localizar a linha maxilar e fazer a infiltração da adrenalina é muito importante. Olha o saco lacrimal todo exposto aqui, ó. E aí a gente vai fazer a abertura no saco lacrimal. Olha lá, empurrando o saco lacrimal por fora, olha lá, consegue identificar. Por isso que eu falo que não precisa de ter iluminação. Cortando agora com o quê? Com a crescente outra vez. E aí a sonda de Bauman, né? O auxiliar pode estar pondo para você a sonda de Bauman e você vê que o saco lacrimal se encontra bem aberto. Aí você vai com um saca-bocado, uma pinça saca-bocado, e retira parte desse saco lacrimal. Olha lá, nós estamos retirando parte desse saco lacrimal, e aí a gente vai ver que o saco se encontra bem aberto, é uma abertura super boa, importante que a janela óssea seja boa, e aqui nós estamos passando, então, o stent. E daqui a pouco a gente conversa sobre o stent. Vamos em frente. Fatores importantes a serem considerados. Aqui é o outro lado, olha, agora a operação do lado direito. Então, cortando com a crescente. Olha essa mucosa nasal como se encontra espessada, né? Então, prestar atenção, às vezes a gente encontra essas alterações de mucosa. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a abertura, olha, aqui a mucosa, a gente já começou a fazer a abertura óssea. Então, a pinça saca-bocado, o que é isso aqui? Isso aqui é o saco lacrimal. Tirando o osso, é o saco lacrimal. Você pode ir apertando o saco lacrimal por fora e você vai vendo ele se movimentar. Então, confirmando para você que você se encontra no local adequado. Vocês estão vendo que essa cirurgia está mais difícil do que a outra, né? A mucosa fica mais ruim. Olha lá, abrindo o saco lacrimal e removendo uma parte do saco lacrimal. Olha lá. E aqui vocês estão vendo que depois a gente remove também aquele flap de mucosa que estava aqui. Tem gente que não remove esse flap de mucosa. Volta o flap de mucosa aqui por cima, porque diz que não quer deixar o osso exposto, mas eu não vejo necessidade, eu removo esse flap de mucosa. Então, o que eu falei dos fatores a serem considerados? O ósseo cirúrgico, ele se reduz em 20% a 25% do tamanho em 12 meses. Então, é sempre bom, sempre importante, tanto na DACO externa como na endonasal, que você faça um ósseo cirúrgico grande, que você tire bastante osso. Tire bastante osso, abra bem o saco lacrimal. E aí, depois que você fez essa abertura grande do saco lacrimal, o que eu estava falando antes, o flap, esse flap de mucosa aqui, de mucosa nasal, esse flap aqui, ele pode ser removido ou mantido para recobrir o osso nu. Eu gosto de remover. Evitar deixar recesso caudal de saco. O que é isso? Abrir o saco até um pouco mais para baixo, aqui até começo do duto, porque se você deixar um recesso de saco, vai formar o que forma na DACO externa. Se deixando um recesso de saco, ainda mantém um local para essa lágrima ficar em estase. E no pós-operatório, o que a gente faz? No pós-operatório, a gente usa colírio de antibiótico e corticoide no olho, soro fisiológico e esteroide nasal por 15 dias. É importante usar esteroide nasal, para que você possa ter uma redução da fibrose do nariz. E não há necessidade de antibiótico sistêmico, então assim também não tem necessidade na dacro externa. Vou falar um pouco, vou mostrar mais um pouco de cirurgia.
aqui, dácrio externa, olha, vocês estão vendo a infiltração? Então, foi feita uma infiltração. Quando vai fazer a segunda, olha lá, fica vazando pelo de cima. Então, é importante que você faça uma injeção só. Olha bem onde vai dar a injeção e faça num lugar só. Então, aqui, ó, esse tampão nasal ele é super importante para separar, inclusive, o corneto da onde a gente vai trabalhar. E aqui, olha lá o saco lacrimal. Não existe dúvida, né? Não precisa daquela de nada para identificar o saco, porque você aperta na fossa lacrimal, esse aqui é o saco. Abriu, tem secreção, é o saco mesmo, né? E aí, eu escrevi aqui, a lâmina crescente, existem outras coisas para abrir, mas laser, essas coisas, eu acho que não tem necessidade. Vocês estão vendo que com essa pincinha aí, a gente tirou um pedaço do saco lacrimal, tanto do folheto, aqui ó, tá tirando um pouquinho, aqui do posterior, que a gente acha que, né, que foi necessário, e está sendo feita a intubação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, então, da intubação e da mitomicina. Deixa eu voltar aqui. Crescente, para fazer a abertura. O Freer, para afastar a mucosa. Freer ou descolador de periósteo, para afastar a mucosa e expor o osso. Kerrison, para remover o osso. Abertura da mucosa, do saco lacrimal. E aí, sonda de Bowman, para identificar melhor a abertura do canalículo comum. E depois, intubação e mitomicina. Fazer ou não? Se vocês forem olhar a literatura, e a gente tem 2 revisões sistemáticas aqui de alunos nossos mesmo. Uma fez, se a intubação aumentava a chance de sucesso da DACO externa. Esses 2 estudos foram feitos por meta-análise, então, depois uma avaliação de todas as referências da literatura. E essa meta-análise mostrou que a intubação ela não tem um efeito positivo para melhorar o resultado. Então, quando que eu vou entubar? Eu vou entubar se eu tiver dúvida se a minha ponte ficou boa, se o saco lacrimal é muito pequeno, já fibrótico, se eu tenho receio de que essa ponte possa fechar por algum motivo, uma doença sistêmica que o paciente tenha, então eu pego, vou lá e posso fazer essa intubação. Mas ela não é necessária em 100% dos casos. Se eu achar que a minha abertura óssea ficou pequena, nossa, capaz que essa ponte fecha, então eu vou lá e posso fazer a intubação. Então, a intubação pode ser feita em casos selecionados. E o uso da mitomicina, a outra meta-análise que a gente fez, também mostrou que o uso da mitomicina não aumenta a chance de sucesso. Vou contar para vocês. Essa semana estava conversando com a nossa fellow aqui, ela disse que ela leu um trabalho, o tempo maior de fibrose, de chance de fibrose, depois do Madacre do nasal, 7 dias. Ela leu o estudo, vocês me desculpem que eu não trouxe agora aqui o nome do estudo. Mas, se você fizer a aplicação da mitomicina na hora da sua cirurgia, quantos dias você acha que a mitomicina vai fazer efeito ali? Faz efeito por horas. Ainda não está tendo a proliferação de fibroblastos, para você achar que há necessidade de você colocar uma coisa que seja antifibroblastos, né? A chance dessa mitomicina estar agindo depois de 7 dias é muito pequena. Então, por isso, eu não vejo necessidade de uso da mitomicina. Bom, falar alguma coisinha sobre os tipos de flap. Então, a gente viu aqui, seria a linha maxilar, e aqui a gente está vendo um paciente, aqui é o corneto médio, e aqui é a axila do corneto. Vocês estão vendo uma coisa abaulada aqui, né? Então, são as variações do nariz. Eu falei para vocês que a gente pode ter essas variações. Aqui o processo oscinato, né? Então, você não precisa pensar nele, vem aqui na linha maxilar, faz a abertura. Você pode fazer a abertura desse jeito aqui, né? Em linha reta, mas nós normalmente fazemos ela meio circular, começando mais aqui na axila do corneto e descendo até o começo do corneto inferior. Não entra no corneto inferior, senão vai sangrar muito. Depois que você rebate o flap, você pode ressecar e jogar fora, né? Nesse ressecar e jogar fora, a mucosa pode sangrar, preste atenção. Ou você pode reposicionar o flap. Eu não reposiciono, já falei para vocês agora que a gente não reposiciona.
E aqui seria o jeito de você abrir. Com outros instrumentos, a gente usa o Kerrison. Acho mais simples, mais barato. Esses são alguns motores que fazem rotação, e você vai quebrar o osso. Não tem necessidade, porque o Kerrison, ele abre bem e não é difícil de você fazer essa abertura. Olha aqui, quando a gente põe aquela fibra ótica, você põe pelo canalículo e você acende, e com o endoscópio você vê dentro onde que se encontra essa iluminação. E é desnecessário, porque a gente não vai ter dificuldade de ver onde que se encontra o saco. Uma cavidade mais difícil, né? Vocês estão vendo a cavidade mais difícil, 2 punções. E aqui a gente está vendo, então, que sangra. Se sangrar assim, o que você vai fazer? Você vai pôr esse tampão embebido de adrenalina. E você vai continuar a cirurgia. Quantas vezes eu precisei de fazer uma cauterização dentro do nariz? Eu nunca precisei. Você tem que saber que a artéria etimoidal é um perigo, mas ela se encontra mais para cima. Então, eu nunca precisei. Você tem que ir usando adrenalina, esperando, coloca, espera. É uma cirurgia de paciência, tá certo? Bom, aqui, essa aqui já mostrei para vocês. Só para falar aqui, ó, colocar o tampão nasal com adrenalina, asepsia campos estéreis, a luz de iluminação é aquela luz que eu falei para vocês que não precisa, ajusta o endoscópio, isso eu não falei ainda para vocês. Faça aqui o white balance, que está escrito no aparelho, e veja o foco, veja se está bem certinho. Você tem que estar com o endoscópio mostrando tudo para você. Localiza a linha maxilar e localiza a axila do corneto. Infiltra o anestésico. Se você infiltrar de uma vez só, é melhor. Abra a mucosa, depois que você tirar infiltrar o anestésico, você pode até pôr um pouquinho mais o tampão nasal para facilitar ainda mais a diminuição dos vasos. Aí você vai abrir a mucosa nasal, afastá-la com o FLIR, ou com o descolador de periósteo, quebra o osso com o Kerrison, remove um pedaço da mucosa do saco, abre o saco, remove um pedaço da mucosa, resseca o saco e verifica se há necessidade de intubação. E acabou a cirurgia. Não é nada de tão difícil assim. A gente demorou muito para começar a fazer, porque a gente achava que precisaria de muitos equipamentos. E é uma coisa que não tem tanta necessidade. Complicações da cirurgia endonasal, os efeitos adversos. No grau 1, quando o saco lacrimal, quando a complicação é pequena, ela pode ser resolvida na hora do procedimento. Existem complicações que são mais graves, consideradas mais graves, que são consideradas irreversíveis, até uma complicação desastrosa com a morte. Eu nunca tive nada disso. Sinceramente, eu falei já no dia da dacro externa, nem hemorragia grande com a dacro externa eu vi, e nem com a endonasal. Eu acho que os cuidados que a gente toma, o conhecimento anatômico, faz com que a gente entre com mais segurança, né? As complicações menores seriam enfisema, equimose, fístula licórica, se a gente subir muito, né? A gente não vai subir tanto, vai até a axila do corneto ali, que você não vai ter fístula licórica, né? Pequenos sangramentos, né? Quer dizer, complicações maiores seriam hematoma orbitário, fístulas licóricas extensas, hemorragia por lesão de artéria etimoidal, né? A artéria etimoidal sempre tem que estar na sua cabeça. Olha direitinho onde é a anatomia dela, para que vocês não cheguem perto dela, porque se ela sangrar, aí é difícil. E as complicações, elas aparecem por causa de erro diagnóstico, você não identificar direito onde você precisa trabalhar, hemostasia inadequada, falha na técnica. Então, a gente não pode fazer uma cirurgia que você não tenha o domínio da anatomia e da técnica cirúrgica, né? A turma fala aí, a gente só pode fazer uma cirurgia de dáquilo endonasal junto com um otorrino. Se você sabe direitinho como manipular os instrumentos, se você conhece a anatomia, você pode fazer, porque no fim, as duas são a mesma coisa. As duas são para abrir uma ponte que vai entre o saco lacrimal e o nariz, uma olhando por fora e outra olhando por dentro do nariz.
A ressecção inadequada ou muito grande da mucosa nasal, se arrancar muito a mucosa nasal também, fica ruim, né? Abertura óssea insuficiente, remoção óssea inadequada, abertura do duto e não do saco. E quando a gente abre o duto e não abre o saco, a gente tem herniação de gordura, e essa herniação de gordura, ela é uma coisa ruim, porque ela faz com que você possa ter mais obstrução da ponte. Está no lugar errado, né? Fazendo a cirurgia no lugar errado. Isso que eu vou falar quando eu for falar das crianças, né? Não tem diferença, né? De uma dacrocisturinostomia de um adulto para uma criança. A diferença é só a dificuldade, porque as estruturas são menores. Mas a abertura do osso é mais fácil. Essa aqui é uma DACA de uma criança, de um menininho de 5 anos. Ó. Então, a abertura do osso é mais fácil, o osso é mais molinho, não é? E o resultado é bem bom da DACA endoscópica de criança. Você não tenha receio, porque eu pensava, né, quando você vai fazer uma catarata de uma criança, ela pode ter uma inflamação maior do que um adulto, né? Isso, a gente fica com receio. Mas aqui não, aqui a gente olha os vasos do saco lacrimal, vocês estão vendo os vasos do saco? Existe um plexo, né, ao redor do saco lacrimal. Então, a exposição do saco direitinho. Apesar desses vasos, nós vamos abrir e está tudo em ordem. Sangra um pouco, mas... Então, quando nós vamos fazer uma dactiloestomia numa criança? Quando o saco lacrimal for bastante dilatado, né? Essa é a indicação. O saco lacrimal dilatado, uma mucocele do saco lacrimal, faz com que a gente indique uma cirurgia mesmo que, independente da idade da criança. Olha que bonitinha que está ficando essa cirurgia, né? E aqui é a mesma coisa, colocar tubo ou não, usar mitomicina não uso, né? E aqui foi colocado o tubo, mas pode colocar ou não. Então, essa é uma DACO de criança que acaba sendo igual ao de adulto. E o tubo de Jones, que a gente não está tendo, né? Mas vamos supor que apareça aí, que a gente vai usar, né? Que é para uma obstrução dos canalículos, né? Uma obstrução alta. A gente pode pôr um tubo que vai desde o lago lacrimal, né? Olha ele aqui, e chega até dentro do nariz. E é muito interessante a gente usar o endoscópio para a gente ver onde a gente está, porque você pode estar muito bem posicionado na parte de fora, mas quando você entra, você vai olhar, você está batendo aqui no corneto médio, ou você está batendo aqui na região do septo, né? E isso prejudicar o seu resultado. Então, é muito importante você olhar por dentro. Para finalizar, eu vou voltar naquela pergunta que a gente fez no começo. Devo fazer uma DACO externa ou uma endoscópica? Né? Ambas têm vantagens e desvantagens, né? Então, as vantagens da DACO endoscópica é a ausência de cicatriz, lembrando que eu já falei várias vezes, né? A cicatriz pode ser inaparente, mesmo com a DACO externa. É gostoso você fazer pelo nariz, porque você vê direitinho, uma visibilização direta da anatomia nasal, o canto medial fica intocado, isso aqui é uma coisa que é muito comentada. A gente, quando faz a DACO externa, destrói mais o osso, o músculo envoltório de músculo orbicular ao redor do saco lacrimal. E parece que essa bomba lacrimal, que é formada pelo músculo orbicular, ela fica mais preservada quando eu faço a DACO endoscópica. Eu até pus uma interrogação, porque se você for ver, o músculo vai ficar na volta toda do saco lacrimal. E na parte que você vai abrir ali o osso e acessar o saco, ali você também tira essa parte do músculo. Né? Então, esse preservado é meio interrogado. Existe uma recuperação muito melhor no pós-operatório. Você vai ver depois da DACO endonasal, o paciente, 2, 3 dias depois, nem parece que fez cirurgia. É muito bom para o paciente com dacrocistite aguda, que você vai ter que dar um pouquinho de antibiótico, um dia ou dois, e aí já vai para a cirurgia. É como a drenagem de um abscesso em qualquer lugar do corpo. Resolve muito rapidamente. E as desvantagens da DACO endoscópica seria o equipamento de alto custo, mas não é sempre que a gente precisa comprar, os hospitais têm. Uma curva de aprendizado, como todas as cirurgias, e isso aqui é importante, que você se prepare bem, né, para a cirurgia.
A desvantagem que nas afecções da via alta, só se for para você colocar o tubo de Jones, senão você não vai se beneficiar com o uso do endoscópio. É preciso ter um conhecimento anatômico do nariz muito bom. E o assistente tem que ser treinado, não dá para você entrar com qualquer um, você precisa de uma pessoa que te auxilie mesmo, sabe? E é isso, pessoal. Queria agradecer aí a oportunidade de apresentar esse assunto para vocês. Eu confesso que estou muito entusiasmada com a DACA endonasal e espero que vocês se beneficiem do curso. O pessoal da Fundação Time Ventura vai ter oportunidade de vivenciar a prática desse curso e eu espero que mais pessoas possam aí entrar no time de quem faz DACA endonasal. Muito obrigada.